início a mais um vídeo. Esse vídeo é um estudo, um pequeno estudo. Não vou me aprofundar muito, para que esse vídeo não fique muito comprido, não vai ficar um vídeo muito longo. Mas a gente vai fazer aqui um pequeno estudo, um pequeno esclarecimento sobre um assunto que esse assunto é um assunto que diz respeito mais às pessoas que são espíritas, às pessoas que acreditam na filosofia espírita. Talvez outras pessoas que têm essa mesma convicção que os espíritas têm, podem achar um pouco estranho, não vão concordar, é lógico, com a filosofia espírita. Então é compreensível, a gente compreende que não tem nada demais, cada um tem a sua convicção. Mas aqui no nosso caso é um vídeo mais voltado para as pessoas espíritas. É um vídeo que fala sobre os homens e os animais. Há poucos dias surgiu essa dúvida. Por incrível que pareça, mesmo no meio espírita, onde essa convicção, a convicção da evolução, acreditamos na evolução e não na criação, mesmo no meio espírita existem algumas dúvidas. Aquelas pessoas que não se aprofundam muito sobre o assunto, estudam esporadicamente, mas não se aprofundam nesse pormenor aí que é o homem e os animais. E as pessoas têm aquelas dúvidas. E por não se aprofundar, surgem aquelas dúvidas sobre certos aspectos. Então aqui eu fiz um estudo para que essas dúvidas sejam sanadas, essas dúvidas. Porque o que eu aprendi ao longo do meu tempo que eu estou no Espiritismo, não que eu saiba muito, mas o que eu aprendi foi sobre o que eu vim constatar aqui, né? A teoria da evolução das espécies, a teoria da evolução em tudo, no geral, tudo evolui, nada fica estagnado, nada fica estacionado. E eu aprendi dessa maneira e achei estranho surgir essa dúvida entre nós e os seres inferiores, os animais. Então eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo, aliás, se aprofundando mais e seguindo a orientação de pessoas mais preparadas do que a gente. Pesquisei na internet, descobri várias pessoas dando essa opinião e principalmente 3 palestrantes que eu achei interessante a gente ouvir o que eles têm a dizer. Então eu baixei esse vídeo e editei, bem editado, porque para não ficar muito comprido, cada um vai falar 2 minutos, 1 minuto e pouco, então é uma coisa bem curtinha, não vai prolongar muito. E falar sobre esse assunto. Temos 2 palestrantes, um do programa Transição, falando sobre isso, um ou outro respondendo uma pergunta que alguém fez assim na rua, sobre esse tema, e a opinião mais respeitosa que tem, que é a opinião desse palestrante, que é o mais respeitável, assim, mais que as pessoas botam fé, que é o Divaldo Pereira Franco, também falando sobre esse assunto, para que não reste nenhuma dúvida. Então eu fiz aqui um apanhado sobre do Livro dos Espíritos, aonde foi indicado por esses palestrantes, expositores espíritas. Então a eles indicaram alguns capítulos aonde que a gente ia achar no Livro dos Espíritos, que confesso que eu também não tinha me aprofundado sobre esse tema, tinha visto falar e estudado sobre isso, mas não tinha pegado o Livro dos Espíritos e lido na íntegra esse capítulo. Então eu peguei esse capítulo onde foi aconselhado por esses palestrantes e peguei algumas perguntas, porque não dá para a gente pegar o livro, o capítulo inteiro, é muita coisa, o vídeo ia ficar imenso. Então eu peguei algumas perguntas e eu vou primeiro ler, a gente comentar um pouco sobre essas perguntas, que eu acho que toca mais sobre esse assunto, e depois aí eu vou colocar
Vou colocar os nossos irmãos palestrantes, gente preparada, falando sobre isso, mas é uma coisa curta, é 2 minutos, 1 minuto e pouco cada um. São 3 opiniões diferentes. Então vamos ver aqui, do livro dos Espíritos, até aqui do meu lado, livro dos Espíritos. Vou colocar mais aqui, talvez dê para ver bem. O livro dos Espíritos, quem quiser, tiver curiosidade de se aprofundar nesse tema, 11 é o capítulo 11. Os 3 reinos, chama esse capítulo, os 3 reinos, capítulo 11. Quem quiser averiguar, e aí tem os homens e os animais, e aí vai tocar nesse assunto. Então tem aqui a teoria da evolução. Essa teoria da evolução, a gente fala teoria, dá a impressão de uma coisa que tem a possibilidade de não ser verdade, apenas uma teoria, mas para o Espiritismo é a verdade da evolução, para nós é a verdade. Não acreditamos nessa maneira de pensar da criação, essa maneira em que Deus faz as coisas através de mágica, não que ele não tivesse possibilidade, mas que de repente Deus falasse, vamos supor, e faça-se o mar, e o mar se fez num minuto, e faça-se as montanhas, e as montanhas apareceram, as florestas e as florestas. Não, o Espiritismo não acredita dessa maneira. Acredita, a nossa maneira de crer é que tudo segue uma evolução, porque o tempo nosso aqui no planeta é marcado de um jeito. Para nós 70 anos, 80 anos, 100 anos é uma imensidão, uma infinidade de anos. Na espiritualidade não existe essa contagem de tempo. Então as coisas de Deus acontecem, tudo vai se transformando através dos tempos, dos dilúvios, dos tremores, quantos eventos teve aqui no nosso planeta para que esse planeta se formasse. Nada apareceu assim, e apareceu. Não. As coisas vão se transformando e as montanhas vão se formar através de vários eventos. A ciência já diz isso. Então, primeiro a dizer isso, sobre a teoria da evolução das espécies, foi Charles Darwin que falou sobre isso. A teoria de Charles Darwin foi lançada no mundo, causando um grande escândalo, principalmente nas pessoas da Igreja Católica, que eram as pessoas muito estudiosas naquela época. Quando Charles Darwin lançou essa teoria, foi em 1859, não está com tanto tempo assim. Ele falou sobre a evolução das espécies. Depois dos estudos dele, ele descobriu e afirmou que as espécies se evoluem, vão se evoluindo, se transformando e se evoluindo. Mas quando ele disse isso, foi em 1859. Para o Espiritismo, isso já não era novidade, porque 2 anos antes dele dizer isso, já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, em 1857. Já tinha sido lançado o Livro dos Espíritos, esse livro que está aqui. E no Livro dos Espíritos já dizia isso, já falava sobre isso. E logo após ser lançado o Livro dos Espíritos e falado sobre esse tema, abordado esse tema, e no Livro dos Espíritos eu vou mostrar aqui, que fala sobre isso, toca nesse assunto claramente. Só que é necessário que a pessoa que for estudar isso tenha que pegar isso na íntegra, tenha que pegar o capítulo e estudar ele na íntegra. Aqui não está na íntegra, porque o vídeo ia ficar muito longo. Então eu peguei algumas perguntas e respostas para a gente estudar. E tem esse dizer aqui que é muito comum no meio espírita. O homem dorme no mineral, sonha no vegetal, se sacode no animal e acorda no homem. Quer dizer, nós passamos por todos esses reinos. Nós não, porque quando a gente teoricamente passou por essa fase, a gente ainda não era o que somos. O nosso espírito ainda não era um espírito. Ele apenas estava em fase de evolução para chegar a ser um espírito. Então aquele princípio, aquela centelha divina,
Primeira coisa que tem antes do nosso espírito é apenas uma centelha divina. Aquela centelha divina vai ser trabalhada por Deus por muitos milhares de anos, para depois de milhares de anos chegar no homem, chegar no espírito, ser um espírito. Então antes disso, então não era. Então por isso que a gente não se pode dizer, não se pode dizer que não é que a gente foi um animal, que a gente foi uma coisa ou outra, porque nessa fase ainda não existia o nosso espírito. Era apenas, ele estava apenas em formação, em crescimento. É como se fosse, por exemplo, uma maneira mais fácil de explicar. Vamos supor o pão. A gente vai na padaria, lá no mercado, vê aquele pão bonito, bem feito, bem trabalhado. E então a gente imagina, ali está o pão. Mas no princípio daquele pão, ainda não existia não era um pão ainda. Era apenas uma sementinha, uma pequena sementinha. Aquela sementinha foi plantada, nasceu aquela plantinha cresceu, deu seus frutos, seus grãos. Aqueles grãos foi colhido com muito trabalho, foi levado para o moinho. Aquele grão foi trabalhado, foi moído, foi triturado, foi feito aquele pó que é a farinha de trigo, foi levado para a padaria. Olha quanto processo que passou. Chegou na padaria, ele foi trabalhado, foi amassado, foi misturado com um monte de coisa, né? Passou por um cilindro, amassado e tal, para se preparar aquela massa, foi levado naquele forno com não sei quantos graus de caloria, foi colocado fermento, tudo, levado naquele forno, e depois de todo aquele processo se transformou naquele pão. Mas no princípio não era aquele pão, era apenas aquela sementinha. É o nosso espírito, antes de ser o espírito, de se tornar o espírito nosso que é hoje, ele era apenas uma centelha divina, que depois daquela centelha passou por vários processos, por vários sistemas de vida, e foi, porque as coisas de Deus, no nosso entender, no entender espírita, não acontece assim, de um minuto para o outro. Deus fala, e vai fazer tal coisa e fala, assoprou num bolo de barro e se tornou homem. Não. As coisas de Deus é elaborada, trabalhada, aquilo vai passar por vários processos para chegar a ser o nosso espírito. Eu sei que muita gente que assistir esse vídeo, que não é espírita, vai achar um papo mais furado do mundo esse tipo de coisa. Mas é compreensível para as pessoas que não acreditam na filosofia espírita, na evolução. Isso é natural, não tem problema nenhum. Então vamos continuar agora, para não prolongar muito o vídeo. Vamos continuar agora, vamos ler as perguntas do Livro dos Espíritos para a gente ver algumas perguntas. Então nós temos aqui a primeira pergunta, 597. Diz assim a pergunta: pois, se os animais têm uma consciência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Há nos animais alguma coisa a mais do que aquele corpo, aquele que a gente enxerga? Aí os espíritos respondem. Quem perguntou aqui foi Allan Kardec. Os espíritos respondem: sim, é o que sobrevive ao corpo. Aí Kardec pergunta: esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Aí os espíritos respondem: é também uma alma, se quiserdes, mais inferior à do homem. Deus não ia criar seres que têm possibilidade de se desenvolver a sua inteligência perpetuamente destinado a ser sempre inferior. Isso vai contra a própria filosofia da criação, ou melhor, isso vai contra a própria filosofia da evolução, que é evoluir sempre. Então, se os animais têm a possibilidade de crescer, de aprender, porque eles aprendem, eles desenvolvem o sentimento, os animais são completamente um diferente do outro, um tem uma maneira de ser, o outro tem outra. Os animais não são iguais, os animais uns são mais dóceis, pode ser da mesma raça, o outro já é mais sistemático, um é mais brincalhão, o outro é mais quieto, né? Então, um é mais retraído,
Então eles têm sentimento e eles têm possibilidade. Deus não ia criar uns seres que têm a possibilidade de crescer, de melhorar, mas para ficar condenado à inferioridade pela eternidade. Então foi o que respondeu aqui essa pergunta. Então vamos continuando seguindo para ver. A outra pergunta, 606. De onde te tiram os animais o princípio inteligente que é formado a sua alma? Aí a resposta: do elemento inteligente universal. Para Deus fazer, criar a nossa alma, o nosso espírito, Ele não faz uma mágica e aparece no nosso espírito. Ele pega um elemento que é o elemento universal inteligente, aquela energia, ainda é difícil de se explicar, mas uma energia universal, e daquela energia é que ele vai fazer aquela centelha divina, aquela pequena centelha que vai se desenvolver milhares e milhares e milhares de anos, para se tornar um dia uma alma inteligente, uma alma independente, né? Que nem a nossa, que pode tomar suas decisões e escolher o rumo que quer tomar, coisa que os animais não têm essa liberdade. Então o que ele responde aqui, que é tirado esse elemento que é tirado para construir essa alma dos animais, essa espécie de alma dos animais, é do princípio inteligente universal, essa energia poderosa universal. A gente ainda não entende bem para se aprofundar. Aí a outra pergunta, que continua ainda mesmo 606. A inteligência do homem e dos animais emanam do mesmo princípio, vem do mesmo lugar, da mesma energia? A pergunta, a resposta dos espíritos: sim, sem dúvida nenhuma, mas no homem ela passou por uma elaboração que o eleva sobre os animais. Quer dizer, é do mesmo princípio, da mesma energia, só que a do homem já se elaborou, já passou por uma depuração, por uma elaboração, e se subpõe a dos animais, já está um pouco acima, um pouco não, muito acima dos animais, mas é do mesmo princípio. A outra pergunta, 607. Ficou dito que a alma do homem, na sua origem, se assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, quando a sua inteligência apenas ensaia para a vida. Aonde se desenvolve essa primeira fase? Aí a resposta: numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Olha só a resposta. A alma, o que dizia aqui, a alma do homem, na sua origem, no seu princípio, ela se assemelha à nossa infância. Ela é muito... o homem não tem noção de nada, o homem, quando a gente é criança, né, a gente não lembra nem de muita coisa. Se for perguntar para a gente não vai lembrar da nossa infância, da nossa época de criança, de bebê. Então o espírito, né, o princípio da centelha divina também é a mesma coisa. A gente não consegue recordar. Então, que pergunta aqui, aonde se desenvolve essa primeira fase? Aonde que se passa essa infância do espírito, quando o espírito é apenas um princípio, é uma centelha divina? Aonde acontece isso? Aí a resposta vem: numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Então, numa época anterior ao nosso espírito ser humano. Ele ainda não é humano, é antes. Aí vem a 607. Parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, os animais? Aí os espíritos respondem: não dissemos que tudo se encandeia na natureza? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, se individualiza devagar e ensaia para a vida. Em seguida, como uma semente, germina, sofre a sua transformação e se transforma no espírito. Então aqui está claro demais.
Então aqui, só essa pergunta já responde tudo. Qual é a teoria, né, que nós espíritos, que está afirmada aqui no Livro dos Espíritos. Aí vem aqui uma resposta interessante, que é o que mexe muito com os homens. Quando se fala nisso, as pessoas se sentem inferiorizadas por causa disso. É o normal. A pessoa fala, puxa vida, mas nós descender do macaco, nós descender a gente ter passado por essa fase dos animais, será que isso não é verdade, tá? Porque o homem é muito orgulhoso, o homem se sente humilhado em imaginar isso. Então o que os Espíritos ainda falam aqui, está no Livro dos Espíritos. Isso não deve humilhar o homem. É mais ou menos com essas palavras que estão. Isso não deve humilhar o homem. Não há nessa origem o que deve humilhar o homem. Os grandes gênios da ciência e da filosofia não se sentem humilhados por um dia ter sido apenas um feto informe no ventre da sua mãe. Então, quer dizer aqui que um grande cientista, um grande cirurgião, um homem inteligente, um homem de ciência, um homem da NASA, esses homens super inteligentes, eles não ficam humilhados por saber que um dia eles foram apenas um feto informe, que eles falam, né? Um feto, um pequeno feto, sem nem forma quase nenhuma, no ventre da sua mãe. No início, o seu início, ele era aquele feto quase insignificante, que um dia cresceu, nasceu, estudou, relembrou muitas coisas das suas encarnações passadas, pregressa, como se diz, e depois de muito estudo e muita coisa, se transformou num grande gênio da ciência, num grande estudioso, num grande filósofo. Então isso não é razão para ninguém se sentir humilhado. Então é isso que os Espíritos respondem. Nós, pela nosso orgulho, a gente se acha um absurdo, inferiorizado por causa disso, da gente ter passado por todos esses reinos para chegar o que a gente é hoje. Que, falar na verdade, não é nem grande coisa, porque tem seres humanos que se comportam muitas vezes pior. É até uma ofensa chamar muitos seres humanos de animais, né? Porque ofende os animais. Aí vem a outra pergunta, que é a pergunta 612. É essa pergunta que está o X da questão. Existe muitas pessoas que não se aprofundam nos estudos espíritas, lê assim por cima algumas perguntas, assim, sem pegar na íntegra e ler, estudar aquele capítulo, e às vezes ele se depara com essa pergunta e ele cria uma convicção e fica teimando muitas vezes com a gente, que isso não acontece, porque ele não se aprofundou no estudo, não pegou o estudo, não pegou aquele capítulo, estudou ele na íntegra, né? Então essa pergunta é uma pergunta X. Se a pessoa lê ela isoladamente, ele cria esse pensamento. Olha o que diz a pergunta aqui. O espírito que animou o corpo de um homem poderia reencarnar em um animal? Aí está lá taxadamente. Jamais. Os espíritos não retrogradam. O rio corre para um lado e não corre para a nascente. Quer dizer, o rio só corre para um lado e não corre para a nascente. Então, o espírito que animou o corpo de um homem jamais poderia reencarnar em um animal. A pessoa lê essa pergunta e ele fala, não, ele cria essa convicção. Mas o que está querendo dizer aqui? Nada, né, os espíritos sabem muito bem, qualquer espírito sabe disso, que a evolução não volta atrás, não recua. Se a pessoa evoluiu até um certo ponto, ele pode estacionar, mas ele não volta atrás. O espírito que já animou o corpo de um homem, que já chegou nesse grau de evolução, de animar o corpo de um homem, ele jamais vai voltar de novo e reencarnar num corpo de um animal. Existe uma filosofia antiga, desse pessoal antigo, da Índia, de outros lugares, que tinham esse pensamento, não tinham um aprofundamento sobre isso. Chama-se até metapsicose, é uma coisa assim, que chama essa ideia de que o espírito ele pode, numa reencarnação, ser um homem,
Na outra reencarnação ele vai ser um cavalo, ele vai ser um boi, ele vai ser um porco. Existem muitas, na Índia, nesse lugar por aí, que essas pessoas ainda têm essa convicção. É erradíssima, né? Porque não se aprofunda sobre esse assunto. Então, isso aqui não existe. Meu nome é Marcelo e eu gostaria de saber se o Espiritismo concorda com a lei da evolução das espécies de Charles Darwin. Obrigado. Charles Darwin nos diz que o nosso corpo foi a evolução de um corpo de um animal. Já a doutrina espírita nos diz que nós estagiamos em diversos corpos, ou seja, primeiro no mineral, depois no vegetal, para começarmos a sentir as primeiras sensações, depois estagiamos num corpo de animal, nós ainda princípios inteligentes, não somos espíritos, no corpo do animal, para podermos sentir sensações, termos alguns sentimentos, porque nós vemos animal, às vezes ele tem sentimento de raiva, até de carinho, né? Então começamos a desenvolver esses sentimentos. Em determinado momento nós atingimos um grau evolutivo superior, onde já não dá mais para estarmos estagiando num animal num planeta Terra. Vamos estagiar num corpo de animal num planeta mais evoluído que o planeta Terra. André Luiz nos diz que em determinados mundos superiores, mundos felizes, alguns animais ali auxiliam no serviço doméstico já. Então eles já têm uma evolução muito maior do que os nossos animais atuais. Então continua ainda princípios inteligentes estagiando em corpo de animal. Em determinado momento ele vai atingir um grau evolutivo onde o corpo de animal já não o satisfaz mais. Então ele vai passar um momento onde ele vai estagiar num corpo físico, mas antes disso tem um estado intermediário, onde o espírito estagia no corpo dos elementais, do espírito elemental. É aqueles espíritos que estão na fase transitória do animal para o hominal e não tem ainda noção de si, da sua individualidade, não tem o livre-arbítrio, mas auxiliam os espíritos superiores a manterem a natureza. Então existem aqueles que cuidam do fogo, outros que cuidam da água, do ar, né? Passando pelos elementais, aí esse espírito ele começa a estagiar em um corpo humano. Aí ele adquire a sua inteligência plena, ele já adquire o seu livre-arbítrio e a sua individualidade e começa a responder pelos seus atos. Os espíritos, Emmanuel no livro A Caminho da Luz, diz que os espíritos eles vêm moldando o corpo do ser humano aos poucos, desde o homem primitivo, aquele homem animalesco, aquele homem que braços longos, peludos, que parecia um macaco, vamos assim dizer, mas aquilo já era um ser humano, só que ainda muito grosseiro. E os espíritos vieram aperfeiçoando esse corpo a chegar ao que é hoje. Os animais têm alma, Marcelo? Sim, sem dúvida, né? Algumas pessoas ainda consideram que os animais não têm alma, não têm inteligência, não têm sentimentos, porque é um hábito pensar dessa maneira, principalmente depois que o filósofo francês René Descartes colocou que os animais são máquinas, né, que foram criados por Deus para servirem aos seres humanos. Isso daí ficou até agora praticamente, né? Mas a gente percebe que eles têm atos de inteligência, de sentimentos, isso denota que eles têm alma, né? Que a inteligência é uma característica do espírito. Se tem inteligência, tem espírito. Um espírito associado a um corpo físico significa que é uma alma. E, como nós sabemos, uma das características do espírito é a inteligência, né? Quando ele atinge um determinado nível de evolução. Então, a gente percebe inteligência nos animais. Então, eles têm alma, com certeza. E a alma dos animais, ela é diferente da alma dos homens, Marcelo? Não. Se a gente for pensar no sentido da origem da alma, não. Porque Deus cria constantemente, desde eternamente, Deus cria, sempre cria. E todos somos filhos do mesmo Pai. Fomos criados simples e ignorantes, estagiamos inicialmente no átomo e gradualmente fomos evoluindo, aprendendo, passando por várias fases de evolução, saindo do mineral, entrando no vegetal, no animal, entramos agora no reino nominal e vamos continuar evoluindo eternamente, né, até próximo da perfeição. E o que diferencia a alma animal da alma humana não é nada relacionado com a origem, mas com um grau de aquisição durante essas várias vidas, desde o átomo até a fase de humanidade. É como uma criança. A gente não pode dizer que uma criança não seja um ser humano, porque é uma criança ainda, né? Então a alma de um animal ou uma alma primitiva,
ela não diferencia da alma de um ser humano porque ela é primitiva, é uma alma também. O que diferencia, na verdade, nós dos animais é que a gente tem conhecimento, já de acordo com o nosso grau de evolução, conhecimento que existe uma inteligência superior que é Deus, que eles ainda não têm essa consciência. Existem colônias espirituais que cuidam dos animais. É assim. Como nós dissemos, né, esses espíritos que estão estagiando na fase de animalidade são nossos irmãos, né? E não é porque eles são inferiores que eles vão deixar, que a espiritualidade vai deixar eles no abandono, né? Eles são espíritos em evolução. Quando eles desencarnam e deixam o mundo físico, eles voltam para o mundo espiritual, mas como eles são como se fossem crianças, eles têm que, na verdade, ter uma assistência maior do que nós, que somos adultos, entre aspas, no mundo espiritual, né? Então eles têm que ir para algum lugar protegido. Eles vão para colônias, com certeza. Existem colônias próprias para receber os animais, especificamente, e existem colônias onde são recebidos espíritos de seres humanos e de... luz de Deus me envolve. O poder de Deus me protege. Animais é um dos belos capítulos dos estudos espíritas. Os nossos irmãos que estão atravessando o psiquismo na animalidade, por onde nós já passamos, têm as portas abertas da reencarnação para o futuro. Na questão de número 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec recebe das entidades superiores: o átomo de hoje será o anjo de amanhã, assim como o anjo de hoje foi o átomo de ontem. Esses psiquismos, almas, animais, que estão em trânsito e que se afeiçoam pelo desabrochar de uma sensibilidade muito específica, retornam muitas vezes no mesmo plano. Conhecemos pessoas que tiveram seus animais às vezes despedaçados por acidentes lamentáveis e que se reencarnaram. Até consta que determinado cão que Chico Xavier teria recolhido no seu lar seria a reencarnação de um outro que fora motivo de um acidente de automóvel e que dilacerara muito o sentimento do médium mineiro. Claro que não podemos confirmá-lo, porque são notícias que passam de boca a ouvido boca, mas que me parecem perfeitamente justas e verdadeiras. Daí é perfeitamente natural que alguns animais reencarnem ao lado daqueles que foram seus antigos donos, os seus antigos amigos, para desenvolver esse processo até atingir um grau de humanidade.